Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer. No momento estou dando aula no EAD da UFPEL da Filosofia em Licenciatura, Seminário em Estética. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Aristóteles e a estética. A partir da próxima semana, nas próximas aulas, né, eu já vou passar para história medieval, que é, no caso a estética com a história medieval. Aí eu vou trazer um exemplar feminino, assim como eu fiz na história antiga, tá? Que eu falei da Safo, das pitagóricas. Na moderna também a mesma coisa, na contemporânea e no pós-moderno, que aí eu vou chegar até os dias de hoje, como tá no nosso cronograma. Bom, hoje com Aristóteles, gente, o que eu poderia dizer assim para vocês? Primeiramente, né? Nas primeiras aulas eu falei para vocês que o belo é uma disciplina filosófica que foi consagrada como disciplina filosófica no século XVIII com o Baumgarten, certo? Mas desde a antiguidade já se tratava como o belo como sendo algo em que era muito caro, em que era muito importante para toda a filosofia antiga. Por quê? Porque o belo não tinha a ver só com aquela beleza externa, e sim com algo interno, com a questão da ética, mas também tem a ver com a lógica. E como a gente sabe, o Aristóteles é considerado o pai da lógica, pelo menos o pai da lógica, digamos assim, formal, o pai da lógica no sentido assim que a gente conhece como algo mais primário, vamos dizer assim. Por quê? Porque antes, não é que não se estudava lógica antes, mas o Aristóteles, ele consagrou a lógica numa disciplina, num estudo mesmo, como a analítica, que ele chamava de analítica, como eu já devo ter falado em um dos nossos estudos aqui, em uma das aulas que eu já dei para vocês. Bom, e pensando nisso, eu estava pensando que daqui a pouco seria muito interessante que eu trouxesse para vocês o que a lógica tem a ver com a estética propriamente dito. Bom, se na ética tem a ver com a correção de caráter e o belo como um todo tem a ver com a harmonia, e aí os dois têm a ver com a moderação, o que seria moderação na lógica? A moderação na lógica é organização e ordem. Eu falei em outro momento para vocês que o Aristóteles, quando fala das proposições, das premissas, dos argumentos dedutivos, dos argumentos demonstrativos, que são os mesmos dedutivos, ele fala da questão de organizar, de ordem das coisas. Por quê? Porque ele classifica os elementos. E nesse sentido, existem categorias de coisas. Eu não gosto de falar muito de categoria, no termo categoria, porque parece que eu estou falando da metafísica de Aristóteles, que não é a mesma coisa, né, gente? Mas então eu prefiro falar de classificação, de classes e objetos. Cada objeto tem as suas características, seus atributos, suas propriedades ou suas funções. E nesse sentido, esses objetos, eles estão inseridos ou não num grupo. Lembram que eu falei para vocês na última aula sobre Platão? Pois é, o Platão não dizia que o mundo perfeito tinha sido feito por um grande arquiteto, vamos dizer assim, de forma como se fosse uma analogia, e o que a gente tem aqui é cópia desse mundo perfeito? Pois bem, o Aristóteles inverteu toda essa lógica dele. O Aristóteles dizia
que o que a gente tem aqui no nosso mundo são os objetos. E aí, ao analisar os objetos, as propriedades que esses objetos têm, os atributos que esses objetos têm, a gente pode classificá-los. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da cadeira do Platão. Para o Platão, existe um projeto ideal e perfeito de cadeira. A partir daí são feitas várias cadeiras. Para Aristóteles, é como se já existissem várias cadeiras no mundo. Ele começou a observar essas várias cadeiras. Uma pessoa, um cientista, porque é bem por aí. A visão do aristotélica ela é de cientista. O cientista observou essas cadeiras, né, por indução, vamos dizer assim. Umas são parecidas com as outras, embora o material que elas sejam feitas já são diferentes. Aí a gente pode ter uma semelhança com a metafísica, mas eu não vou entrar nessa discussão, que aí já é outra coisa, porque aí vai confundir vocês. Observando essas cadeiras, a gente tem algumas cadeiras de metal, a gente tem algumas cadeiras de inox, a gente tem algumas cadeiras de madeira e por aí vai. Na época deles, provavelmente a maioria era de madeira. Provavelmente, que eu tô falando, certo? Aí, a partir desse número enorme de cadeiras, o que a gente tem? A gente tem como classificar grupos de cadeiras. E aí a gente entra na matemática. E aí isso foi discutido depois na história medieval, no período medieval. Depois foi discutido mais adiante no período contemporâneo e por aí vai. Mas eu tenho mais coisas para falar para vocês sobre os elementos que a gente pode tratar da lógica aristotélica. Bom, já que eu falei em analogia para o Platão, eu vou trazer analogia para o Aristóteles. Aí imaginem vocês, como eu falei para vocês de que a lógica e a estética tem essa questão da moderação, da organização e da ordem, eu vou perguntar para vocês. Imaginem vocês como funciona então. Vocês foram chamados para trabalhar no lugar. E chegaram nesse trabalho e esse lugar é um escritório, onde tudo está organizado, deveria estar organizado. Como vocês sabem, como deveria ser a organização do escritório? Bom, é falado na entrevista para vocês como é a organização. Olha, nós organizamos por ordem alfabética, os nossos clientes e todos os nossos empreendimentos. E nós usamos também paletas de cores para dizer, e tem o índice onde vai dizer o que determinadas cores vai indicar. Quando você chegar no seu escritório, na sua sala, no caso, você vai ter que verificar todos os dias se aquilo está correto. Porque senão, os outros dois colegas que trabalham com você não vai se encontrar quando tiver que atender alguém. Isso é organização. Bom, digamos que no primeiro dia de trabalho, você chegue mais cedo para se ambientar no local. Porque já não conhece, tem que saber como é que funciona e coisa e tal. Chegando lá, você olha, tá tudo bagunçado. As pastas, tem várias pastas em cima da mesa. As paletas, os índices com as paletas de cores, com outros indicativos onde deveria dizer onde é cada empreendimento. Tá numa mesa onde não deveria estar, tá jogado na mesa e deveria estar numa prateleira, enfim, tá tudo bagunçado. Bom, isso seria o caos total, tá tudo aleatório. Como vocês vão se organizar nisso? Na realidade, vocês já tinham um indicativo de como se organizar. Bom, então,
Nesse caso, vocês tiveram indícios indicativos de como vocês deveriam proceder, certo? O que vocês iriam fazer? Vocês vão chegar na sala, vão olhar como a sala está, ou seja, desorganizada, caótica, e aí vocês vão arrumá-la de acordo como vocês foram, no caso, informados que deveriam arrumar. Esses indicativos, gente, esses vestígios que foram dados a vocês de como as coisas deveriam ser feitas, são chamadas de inferências na lógica. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô dando eu tô dando informações para vocês, tá? De como um conteúdo, aos moldes de Aristóteles, aos moldes silogísticos, deveriam funcionar. A gente tem premissas, né? E a gente tem uma conclusão que deriva dessas premissas. Bom, eu já dei aula sobre isso várias e várias vezes e reforço muito, muito, muito. Por quê? Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo deveria saber um pouco de lógica. Eu acho que a lógica é um instrumento, uma ferramenta fundamental para a filosofia, porque ela lida com a linguagem, certo? Então, por isso que eu sempre foco na questão da lógica. E, em segundo lugar, como a gente está trabalhando com a estética, a lógica é, no caso, o terceiro tripé dessa estética. Tem o belo, a ética e a lógica, lá da antiguidade, mas que ela vem até os dias de hoje. Então, mas aí eu pergunto para vocês, e se não tivesse dado nenhum indicativo de como as coisas funcionariam? Será que vocês conseguiriam arrumar a sala do jeito que deveria ser arrumada? Eu suponho que sim. Por quê? Porque normalmente, né, quando a gente tem coisas que tem algumas informações que nos levam, nos conduzem, né? Que aquilo tem que ser arrumado em ordem alfabética, tu vai arrumar em ordem alfabética. Se tem um índice ali para te ajudar, para te auxiliar, melhor ainda. E por aí vai. O que a lógica não consegue? Como que a lógica não funciona, não consegue funcionar? Ela não consegue funcionar naquilo que é aleatório. Naquilo que a gente não sabe nem por onde começar a mexer. Entendem o que eu quero dizer? Entendem, né? Pois bem, aí eu gostaria de trazer para nossa atualidade alguma coisa de raciocínio lógico matemático. Por quê? Porque eu não sei não sei não. Eu imagino que muitos de vocês façam a faculdade de filosofia já tendo outra faculdade, já tendo outra profissão. Mas também imagino que tenha quem queira ser professor de filosofia. Enfim. Mas também tem uma terceira possibilidade. Daqui a pouco tem aqueles que querem fazer um concurso. Estão fazendo um curso superior para fazer um concurso. Daqueles que daqui a pouco qualquer curso superior sirva. Que normalmente são os administrativos. E é ótimo. É assim que se começa. Enfim, tem gente que faz concurso que, na verdade, a sua profissão é ser concurseiro, né? O meu marido foi por um tempo. E ele gostou, particularmente falando. Porque a gente cria bastante disciplina. Não eu, no caso, né? Em épocas de concurso eu fico mais estressada. Mas esses são outros 500. Enfim, a maioria dos concursos, gente, cai raciocínio lógico matemático. Aí vocês vão me dizer assim, mas aí tem que saber muito de lógica, tem que saber muito de matemática, professor, assim, não necessariamente. Muitas vezes cai os dois principais argumentos que a gente tem. Os argumentos indutivos, que normalmente são feitos por analogia, e os argumentos dedutivos, que normalmente são feitos a partir da silogística. E esse feito pela silogística, os moldes deles costumam ser
assim como eu falei para vocês, pela classificação, como é proposição, como proposição ou premissa, que vem a ser a mesma coisa, que é proposição. Quando tu diz proposição, é que tu propõe alguma coisa para dizer se é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, o sofá é verde. Eu estou atribuindo a cor do sofá. Tu atribui que o sujeito pertence a está inserido a um predicado, certo? Naquele predicado tem um objeto que é o sofá, vamos dizer assim. E aí vocês vão dizer assim, nossa, bem nível de português também, claro, porque aí a gente vai trabalhar com as sentenças, né, as frases declarativas. Essas proposições, elas são declarativas porque elas declaram em moldes de sujeito, predicado e um verbo, que normalmente é um verbo de ligação, ser ou estar. E aí, tem a questão da silogística, que eu falei para vocês, que aí pra gente trabalhar eu teria que ir mais adiante, mas não, essa aula não é para isso. Eu só quero trazer para vocês como a ordem ou a organização funciona na lógica e tem a ver com a estética, certo? Tem a questão da lógica matemática, que ela pode ser aquelas questões que trabalham com números, como por exemplo, nós temos números de análise combinatória, de permutação, que aí é bem matemática mesmo, que pode vincular com a lógica ou não, pode tratar as duas juntas ou não. Ou, por exemplo, coisas bem básicas. Eu aconselho vocês começarem a trabalhar com questões bem básicas. Eu tenho um livro que é lógica para adolescentes, tá? Pré-adolescentes, vamos dizer assim. E eu vou deixar lá no e-aula para vocês. Vocês podem achar que daqui a pouco tem questões mais primárias ali, mas eu acho que é o principal para a gente ter uma ideia de como iniciar a estudar a lógica. Aí ali fala, por exemplo, ali, o que é um padrão. Como tu verifica um padrão numa questão. Ah, por exemplo, eu tenho uma questão lá que eu tenho uma sequência numérica. Eu vou olhar a sequência e vou buscar um intervalo entre a sequência. E aí tá pedindo qual é o intervalo entre a sequência, entre essa sequência X, certo? Mas pode ter a ver também com progressões aritméticas ou progressões geométricas, enfim. E assim vai. Mas os principais elementos da lógica, o que a gente começa a trabalhar lá, por exemplo, argumentos corretos, válidos, né? O verdadeiro ou falso, que é a propriedade das premissas, das proposições que eu já falei para vocês. Os argumentos válidos, que são aqueles que são bem organizados. Os argumentos inválidos, que tem a ver com as falácias que a gente verifica em redes sociais, em manchetes mais assim escandalosas, quando a gente vê aquelas manchetes na internet assim, fulano, eu tenho visto muito assim manchetes do tipo fulano está doente e agora não sabe mais o que fazer. Veja qual é a doença do fulano. Vai olhar, não é o fulano, é o personagem que ele está fazendo numa novela, num filme, numa série, assim por diante. Como a gente vai verificar como essas falácias? Eu já fiz também aulas sobre as falácias em algum momento. Teoria do conhecimento 1, teoria do conhecimento 2, eu já falei para vocês isso. Que eu já dei aula aqui sobre teoria do conhecimento 1, teoria do conhecimento 2. Mas o importante, lógica, gente, tem a ver com simetria, ordem, organização,
harmonia e moderação, certo? Com essas 5 coisas. O belo e a ética tem a ver principalmente com harmonia, simetria, correção, certo? A lógica também tem correção? Tem. Essas 3 coisas andam juntas? Andam, mas tem as suas distinções que a gente tem que saber avaliar. Falei para vocês numa outra aula, acho que umas 3 aulas atrás. Palavra de ordem, harmonia. Fiquem com essa palavra, porque aí depois vocês vão conseguir associar essa palavra a qualquer um dos seus sinônimos ou antônimos, dependendo das questões que eu for aplicar na prova. E como eu já disse, eu vou deixar esse livro para vocês. O livro é meu, tá, gente? Mas eu não vou deixar o livro porque é meu, porque ele é bem introdutório mesmo. Ele só tem 30 páginas e como ele é infanto-juvenil, assim, ele tem algumas ilustrações, tá certo? Por hoje é isso, então, bye!